Com a pandemia do novo coronavírus, empresas de todo o mundo interromperam suas atividades para evitar o contágio de seus funcionários pela Covid-19. No ABC Paulista, onde várias montadoras estão instaladas, a situação não foi diferente. Mas algumas delas já retomaram a produção e outras prometem voltar ainda este mês. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no início da pandemia, várias tratativas e acordos foram firmados para garantir o emprego e renda dos trabalhadores, sobretudo após a edição da MP 936, que autorizou a suspensão de contratos e redução de jornada e salários. Arualdo Oliveira da Silva, trabalhador da Mercedes-Benz e secretário-geral do sindicato, explica como se deram as negociações na base para evitar que a pandemia do coronavírus não prejudicasse a categoria. Negociamos férias coletivas, banco de horas, antecipação de feriados, antecipação de férias individuais. Durante o mês de abril, a gente continuou acompanhando e a gente estendeu essas primeiras medidas. Também aconteceu extensão de férias coletivas, novas férias individuais, banco de horas, novas antecipação de feriados. Então, esgotando esses mecanismos, a gente começou a debater quais eram as alternativas, porque as empresas queriam voltar ao trabalho, tinha uma pressão sobre isso, essa questão toda está se discutindo da economia, então a gente tentou discutir com as empresas, baseado um pouco nessa MP que o governo lançou, mas sempre melhorando, porque essa MP tem diversas lacunas, a MP 936, porque de fato não garante emprego, de fato não garante toda a renda dos trabalhadores. Então, na maioria dos acordos que a gente fez, a gente conseguiu avançar em relação à garantia de emprego e conseguiu avançar em relação à renda dos trabalhadores, avançar além da MP. A montadora Scania foi uma das primeiras empresas a retomar a produção no país. Cláudio Rival, vice-presidente da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na empresa, ressaltou que as mudanças foram inseridas visando garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. Junto com a empresa, e sindicato e representação, vamos buscando formas para que nosso retorno ao trabalho ocorresse com toda a segurança possível. Discutimos várias mudanças para as fábricas, tais como o uso de máscaras para todos os trabalhadores. Foram disponibilizados kits com máscara para todos os trabalhadores. Um telefone de emergência, se caso a pessoa se sentisse com febre ou gripe, não era nem para estar vindo para a empresa. Com relação aos fretados, espaçamento entre as poltronas, álcool gel em todos os ônibus e também com a sua capacidade com a metade do ônibus. Tiramos o ônibus interno que se curava interno da empresa, nas portarias um distanciamento de 1,5 m por trabalhador. Na alimentação tivemos também várias mudanças, espaçamento nas catracas, mudamos todos os layouts das mesas do restaurante para que coubesse cada vez menos pessoas, com espaçamento de 1,5 m. Paramos com o serviço de café, onde tinha muita aglomeração de pessoas. Uma pessoa passando álcool gel na mão de todos os trabalhadores que adentram o restaurante. Entre as medidas para a retomada da produção estão o uso de máscaras, reforço na higiene, distanciamento social, medida diária de temperatura corporal, formulário digital e autodeclaração de saúde, além de um monitoramento de casos suspeitos. Ainda de acordo com o secretário-geral dos Metalúrgicos do ABC, o estágio da pandemia no país ainda requer muita cautela. Arualdo Oliveira enfatiza a importância das medidas de segurança, que, segundo ele, têm que ser permanentes. E aí a gente discute para a empresa e retornando o ritmo de trabalho, diversas medidas de saúde, segurança, o distanciamento, no transporte fretado, diminuição no número de pessoas dentro do transporte. Teve empresa que teve que dobrar o número de linhas de transporte fretado. A gente discutiu distanciamento em restaurante, higienização das áreas dentro das empresas, uso de máscara, gel, diversas medidas, e a gente tem uma discussão permanente. Todos os acordos que a gente firmou, a gente colocou lá uma cláusula para ir a gente acompanhando a proliferação aí do vírus. A gente vê, e nesse momento a gente está muito preocupado com o que está acontecendo. A curva ainda subindo, o número de mortes, e a gente vem discutindo com as empresas, pautando as empresas ainda, cobrando as empresas, porque se aumentar mais essa curva, e aqui na região nós estamos preocupados, ainda mais pela gravidade que se mostra aqui esse vírus aqui na região, a gente voltar a discutir a paralisação das empresas. Então a gente está cobrando as empresas no poder público para a gente poder acompanhar melhor e proteger os trabalhadores. Por sua vez, a Volkswagen anunciou que voltará a produzir no Brasil a partir do dia 25 de maio, com retomada gradual da fabricação de veículos.
Secretário de Formação na Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT e trabalhador na Volkswagen, José Roberto Nogueira da Silva, o Bigodinho, esclarece como se deram as negociações para a volta ao trabalho. Fizemos um acordo importante, garantindo emprego e também garantindo o salário. Agora nós precisamos garantir um bom retorno ao trabalho, garantindo o afastamento de um trabalhador ao outro na linha de produção, garantindo o distanciamento também nos refeitórios, garantindo a medida de temperatura de cada trabalhador. Vamos começar primeiro pela produção, vamos começar com poucos trabalhadores e ao longo dos meses vamos avaliando e junto com a empresa a gente vai aumentando a chegada de novos trabalhadores. Nós precisamos produzir, é fato, mas no primeiro momento a gente precisa garantir a saúde de cada um de vocês. Estamos passando por uma pandemia que atacou o mundo e que atacou também a economia de todo e qualquer país. O importante é garantir a saúde e garantir o pão de cada dia de cada um de nós aqui na planta da Volkswagen, aqui em São Bernardo do Campo. Outras montadoras instaladas em todo o Brasil prometem retomar suas atividades em junho. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.